querida e amada, nesse momento, Senhor, que nessas terras, entrega aqui o seu altar, Senhor Jesus querido. Venha abençoar, meu Pai, todos aqueles que foram abençoar a tua casa. E aqueles que não puderam, Senhor Jesus, também, o Senhor tem abençoado no mesmo nome. O Senhor conhece cada coração de cada vida, cada desejo do coração, meu Pai, abençoar e no momento não pode. Senhor, que o Senhor venha prosperar, venha abençoar grandemente, meu Senhor Jesus. E agora, meu Pai, nós entregamos, Senhor Jesus, querido, nós vamos dia. E ela está aqui, Senhor, com um coração sincero, um coração aberto, Senhor, para trazer a mensagem, Senhor Jesus Cristo, para a tua igreja. Que nós venhamos receber de todo o coração, meu Pai. Que nós venhamos guardar, Senhor Jesus, tudo que o Senhor falar, Senhor, através da tua filha, pelo Espírito Santo. Que nós venhamos guardar em nosso coração e venha, Senhor, praticar toda a palavra, tudo aquilo que entendemos, nós guardamos em nosso coração, para que o Senhor venha abençoar cada um, Senhor. Eu entrego agora nas tuas mãos e ela já está nas tuas mãos e com a igreja. Venha essa palavra de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu cumprimento aos irmãos com a paz do Senhor. E graças a Deus, nós podemos estar mais uma manhã, como já foi falado aqui, unidos e reunidos para louvar e adorar o Senhor. Eu quero estar lendo uma palavra que está em Mateus 25, irmãos. É uma palavra conhecida e eu estava já preparando, assim, a gente fica com o coração apreensivo. O que eu falo, Senhor, que o Senhor quer falar com a tua igreja? E aí eu estava procurando, estudando, preparando uma matéria para poder trazer para os irmãos. E falei, Senhor, o que eu falo? E quando foi ontem à noite, aí eu fico em casa, falando, olhando, aí o nosso fica escutando. Aí eu falei, você vai pegar essa palavra? É que eu estou no meu coração. Quando foi ontem à noite, o pastor vem e fala da palavra. Aí ele olhou para mim, aí eu falei para ele, opa, então está sendo confirmada essa palavra, eu vou falar essa palavra. E o Senhor colocou para me estar lendo em Mateus 14, versículo, irmãos, do 14, 25 em diante, a parábola dos talentos. É um pouco extenso, mas eu vou ler o capítulo todo, que é do 14 ao 30, aliás, vou ler essa passagem. Diz assim a parábola. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles o que ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 talentos, outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do Senhor. Depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e os ajustou conta com ele. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o mundo te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse, Senhor, 2 talentos me foi confiado. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o mundo te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando, por fim, o que recebera 1 talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente, sabia que sei onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro
e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai, pois, o talento e dai aos que têm 10, porque todo o que tem será dado em abundância, mas o que não tem, até o que tem será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Podemos nos assentar, irmãos? Essa passagem aqui, quando a gente vai dentro assim, a palavra do Senhor, a gente fala, Senhor, que palavra! O Senhor fala no coração da gente. E aí eu falo, Senhor, eu gostaria de ser fiel àquilo que o Senhor colocou no meu coração para transmitir à igreja. Porque quando a gente lê a palavra do Senhor, o Espírito Santo vai desnudando, né, o nosso intelecto, os nossos olhos, parece que salta aquela leitura. Então a gente fala assim, meu Deus, isso eu não quero só para mim, eu quero também transmitir à igreja do Senhor, para que a igreja do Senhor tenha o mesmo temor, ou tenha o mesmo amor, ou tenha a mesma compreensão daquilo que o Senhor tem falado, daquilo que o Senhor quer falar. E aí, quando foi me dada essa oportunidade, irmãos, a gente fica sempre ali, vamos orar, vamos buscar e vamos nos preparar para falar aquilo que o Senhor quer para nós. Aí eu falei, Senhor, eu vou até escrever, eu estou que nem o pastor Marco Melo. A idade vem chegando, a gente já não guarda tudo mais na mente, vai esquecer. Mas o Senhor nos dá esse direito, irmãos, de escrever, falar nota, né, para a gente poder guardar, para a gente poder realmente saber aquilo que o Senhor tem. E o que o Senhor falou para nós. Aí eu tenho assim também aprendido que quando o Senhor fala alguma coisa conosco, como nós estamos sentados, reunidos à casa do Senhor, para ouvir a palavra do Senhor, o Espírito Santo vai trabalhando de uma maneira diferente em nós, na palavra que o Espírito Santo vai trazendo na boca do pregador, ele já vai revelando alguma coisa. Então isso que ele vai revelando é como nós anotamos, opa, o pregador estava falando e o Senhor me deu essa outra mensagem, me deu esse outro alerta, eu vou até anotar aqui comigo o Espírito Santo falando ao meu coração. É bom porque nós esquecemos, com tanta coisa que nós temos de ocupação na nossa vida, passa, aquilo passa, tanto é que a gente ouve muito falar que ouve-se a palavra do Senhor, está no culto, mas quando sai da porta para fora já não sabe nem aonde foi pregar. Então é sinal que precisamos anotar, para que nós não venhamos esquecer, para que a nossa mente, ela fala assim, a mente falhou, eu esqueci, mas eu anotei, eu vou lá procurar onde que foi lido, eu vou ler novamente aquela palavra, o Espírito Santo me deu uma direção, eu vou lá naquilo que o Espírito Santo me revelou na hora da palavra, porque isso é bom, irmãos, para não esquecer isso, estamos exercitando a nossa mente. É o que o Senhor já colocou no meu coração para mim fazer. Então eu já fui assim, anotando muitas coisas que o Senhor vai falando, e depois eu vou lá e pego de novo e falo, Jesus, isso aqui dá outra mensagem, isso daqui dá vamos dizer, outra direção daquilo que o Senhor quis nos falar. E é bom, irmãos, porque o Senhor, nós estamos como os verianos, né? Conferindo a palavra do Senhor. Está sendo falado, o Espírito Santo vem trazendo outra coisa, então nós vamos lá, vamos conferir, vamos ler outra vez, porque isso é bom, isso nós vamos alimentando o nosso espírito. Principalmente na hora de nós lermos a palavra. Mas aqui, irmãos, o que nós lemos aqui, eu quero falar do servo bom, eu quero falar do servo inútil. O que esse servo inútil fez? Ele ganhou um talento, e por ele ganhar um talento, ele simplesmente escondeu o talento na terra, enterrou o talento na terra. Porque ele pensou, quando o meu Senhor vinha, um talento, né, eu não sei o que eu vou fazer com esse talento, quando ele vinha, eu vou ter tirado da terra e vou devolver. E nisso, irmão, me chamou a atenção, porque eu falei, Jesus, né? O que o Senhor gostaria de me ensinar nessa palavra? Então a gente vê aqui que essa passagem dos talentos é dos filhos tempos, irmãos. Os discípulos queriam saber, Senhor, como será os filhos tempos? Aí o Senhor falou em parábola. O que são parábolas, né? São maneiras que o Senhor encontrava para explicar melhor a palavra dele, explicar melhor aquilo que ele queria passar para os discípulos. Então ele falava em parábola
coisas que eles conheciam, coisas que eram de conhecimento, de facilidade de entendimento do discípulo, para eles entenderem o que o Senhor queria transmitir. Então, são as parábolas. Essa parábola aqui, irmãos, é uma história que o Senhor Jesus contou, e é uma história que vai nos mostrar que é os fins dos tempos, que o Senhor já está anunciando ali para eles como seria o final do tempo. Então aqui a gente vê assim que o Senhor Jesus, ele foi como um homem aqui que foi viajar por um longo período de tempo. Então o que o Senhor Jesus veio fazer na terra? Ele veio, ele anunciou o Evangelho, ele anunciou a salvação, ele anunciou acerca da vida dele novamente, mas depois ele foi assunto no céu. Então esse homem aqui que ele está fazendo como exemplo, que era um senhor, né, vamos dizer assim, um fazendeiro, talvez da época, era um senhor de posses, tinha muita riqueza, ele simplesmente chamou os seus empregados, e daqueles empregados que ele tinha, ele resolveu dar um talento para cada um. Quer dizer, ele tirou dos seus próprios bens, da sua própria riqueza, e deu para cada um conforme diz a palavra do Senhor, isso aqui, bem claro, irmãos. Ela vai dizer aqui para nós, aqui, olha, segundo a sua própria capacidade. Então, o que ele fez? Ele achou que aquele que poderia ganhar 5 talentos, ele tinha capacidade para ganhar 5. Então, ele deu 5 talentos. O que poderia, que ele achou que tinha capacidade para ganhar 2 talentos, olha, você vai ganhar 2 talentos, porque a sua capacidade é para 2 talentos. E o que tinha capacidade para 1 talento, ele simplesmente falou, olha, eu vou tirar do meu bom tesouro e vou te dar esse 1 talento para você, porque é a sua capacidade. Aí o que a gente vê aqui, irmãos, que o Senhor, e aí dando essa riqueza, ele se ausentou e foi embora. Falou, olha, vocês ficam, tomam conta do que eu estou dando para vocês, porque eu vou ter que sair. E se ausentou por um longo período. A gente olha e fala assim, quem se ausentou por um longo período? Né? Fala, hoje mesmo, estava vendo, e aí fala assim, a gente fala, eu fico ouvindo falar que Jesus vai voltar, mas quanto tempo que eu já tenho ouvido isso e o Senhor Jesus não volta? É um longo período, vai saber quando ele vai voltar. Mas ele não deixou nós de qualquer jeito, ele nos deu alguma coisa. E aqui nós vemos que esse talento que o Senhor nos deu foi a sua graça, ele deu o seu amor para nós. Ele se preocupou em dar para nós aquilo que ele tinha de melhor, que foi a sua graça. Aqui eu anotei, irmãos, que Jesus, ele saiu, né, como um administrador. Como esse administrador, ele deixou o povo dele, ele foi ao céu, mas ele não nos deixou órfãos, ele deixou o Espírito Santo para que fosse conosco, nosso Consolador, deixou conosco a sua graça. E nós aqui, eu tirei uns pedaços para que eu falei, nossa, o que seria isso daqui? O que seria? Hoje, irmãos, para nós, vamos dizer, Jesus falou para os discípulos, no século I, foi essa a mensagem que o Senhor trouxe para os discípulos acerca do retorno dele. E hoje está mais perto ainda para nós em 2025, irmão. Então, irmãos, que essa mensagem é bem atual, está para nós essa mensagem nos dias de hoje. Então, o que é a parábola, né? Ela veio nos explicar, vamos colocar como Jesus pegou os exemplos daquele tempo para mostrar aos discípulos o que seria a vida do Filho do Homem, o que seriam os finais dos tempos. Hoje nós temos para nós aqui, vamos colocar os nossos trabalhos, os nossos afazeres, as nossas ocupações. Nós temos governos que têm mentes e modos de agir diferentes. Nós temos leis diferentes. Então nós vivemos num mundo agitado, nós vivemos num mundo corrido e nós deixamos muitas vezes, irmão, nos ocupar pelas coisas desse mundo e passamos a fazer o quê? Esquecer daquilo que o Senhor colocou na nossa vida. Só que aqui esse servo, irmão, que é o servo inútil, nós vamos olhar para a palavra de Jesus, do Senhor, para querer ensinar. Então eu não quero ser que nem esse servo inútil. O Senhor colocou alguma coisa na minha mão, eu quero granjear isso que o Senhor deu. O que eu tirei aqui para nós ver, irmãos, que aqui, olha, um talento seria como se fosse valores e posse. Talento seria isso.
Naquela época, talento não valia 6.000 denários. E o que era o talento? Seria ouro ou a prata daquela época, mas o ouro e a prata daquela época, para ser um talento, tinha que valer 6.000 denários. Isso, irmão, 6.000 denários correspondia a 26 ou a 35 quilos de ouro ou de prata, se foi o que o homem deu na mão. Não se dizer que ele resolveu dar o ouro que ele tinha. Então ele deu o quê? Era 30 quilos de prata. Se fosse um talento só já valeria 30 quilos de prata. Então, mas ele não era pouca coisa que esse servo inútil recebeu. Esse servo que recebeu um talento não era pouca coisa, 30 quilos de ouro. Imagina ele tirar do seu bom tesouro e falar que ele não foi um trabalho dele. Aqui nós vemos aqui, irmãos, que o trabalho é um denário que valia um dia de trabalho. Para ele receber esses 6.000 talentos, ele tinha que trabalhar 16 anos. Então, quer dizer, não era pouca coisa. Ele tinha que trabalhar 16 anos para ele conseguir 6.000 denários. Quer dizer, quase 30.000 ou 30.000 quilos daquele ouro que o Senhor deu simplesmente de mão beijada para ele. Ele não trabalhou aqueles 16 anos. Quer dizer, então esse servo inútil vai falar assim, eu recebi um denário, não é nada. Não, é muita coisa. Imagina hoje como nós, aqui nessa igreja, nesse círculo de oração hoje, o Senhor está distribuindo para nós alguma coisa, porque ele fala assim, que ele não nos despede com as mãos vazias. Cada um de nós saímos daqui com alguma coisa que o Senhor está sempre nos dando. E principalmente a graça dele, irmão, que é o amor, que é aquilo que o Senhor falou, eu vou dar para você. Então, o que recebeu menos, irmãos, recebeu o quê? Equivalente a um dia de trabalho, que seria esses 6.000 denários, e ele recebeu mais ou menos 30 quilos de ouro, que era equivalente a 16 anos de trabalho. Então, quer dizer, o homem que achou que tinha recebido só um, porque eu recebi só um, eu vou esconder, não vale para mim nada, e para mim eu não vou fazer nada com ele, então eu vou esconder. O que tinha 5, ele simplesmente saiu e falou, vou canjear e vou fazer mais. O que tinha 2 também saiu, vou canjear e vou fazer mais. E dobraram aquilo que eles tinham, irmão. O que tinha um talento tinha 30 quilos de ouro na sua mão. E ele simplesmente desprezou, irmão. Então ele enterrou aquele talento. E muitos de nós fazemos isso, a gente pensa que nós temos alguma coisa, porque todos nós temos dons, irmão. Todos nós somos sábios aos olhos do Senhor. E aí o Senhor deixou na escritura dele, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que ele dá a todos, e literalmente, ele não vai ficar reduzindo, ó, eu vou dar pouco para um, pouco não, ele vai dar literalmente. Você pediu, é o que o Senhor está esperando, que nós façamos isso, peçamos a Ele, e Ele então vai despejar para nós a graça dele do seu bom tesouro. E a bênção que o Senhor tem, irmão, que Ele nos dá, é o amor dele. Isso foi derramado em forma de cruz na pessoa de Jesus Cristo para nós. Olha, temos o amor de Deus. Então nós somos já contemplados com esse amor, com essa graça. Então, irmãos, isso não é coisa pouca. A palavra do Senhor, como diz ali em João 3, vocês não têm nem palavra para expressar o amor de Deus, falar tal amor, porque não tem palavra, não é pouca coisa, irmão. Nós temos que abrir o nosso entendimento que quando nós estamos aqui sentados, reunidos, adorando o Senhor, o Espírito Santo do Senhor está contemplando os nossos corações, está esperando que nós sejamos de nós o melhor amor, a melhor adoração, porque Ele já nos presenteou, Ele já nos agraciou, irmãos, e nós estamos aqui fazendo o quê? A vontade do Senhor. E a vontade do Senhor para nós, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, que coisa melhor? Vai dizer, eu estou num lugar ruim, eu estou num lugar mau, eu estou... Não, você tem tudo que é de melhor, que é a vontade de Deus, para cada um de nós. E o que ele fez, irmãos? Esse trabalhador, ele simplesmente foi negligente. Ele simplesmente pegou aquele um talento e achou que era pouco, achou que era nada. Vamos se dizer, isso aqui para mim, se eu ficar na minha mão, não vou conseguir fazer nada.
Então eu separei aqui, irmãos, que assim, que esse servo inútil ele tinha? Ele teve sentimentos nele. Então, é a mesma coisa nós somos movidos de sentimentos. Nós temos sentimento, nós temos desejo, nós temos vontades. E esse servo aqui, ele também tinha o seu sentimento. Então, eu pensando nele, eu falei, Jesus, o sentimento que ele teve aqui foi de incapacidade. Porque uma pessoa que recebe um bom tesouro, vai lá e esconde. Vamos dizer que ele olhou, um recebeu mais, outro e eu só recebi um. Então ele achou, eu fui incapaz, eu sou incapaz, porque só me deu um. Mas, irmão, o reino de Deus, ele não é contado dessa forma, não é contado por quantidade. Olha, vamos colocar aquela viúva que tinha uma única moedinha, todo mundo vinha e dava uma oferta estrondosa, vamos dizer que era a melhor oferta que tinha para se aparecer ali, quando foi colocado gasofilaço, mas veio aquela senhora, aquela viúva, deu a única moedinha, e o que fez se chamar a atenção do Senhor? Essa viúva. Porque não é o muito, não é o bastante para chamar a atenção do Senhor, é o que sai do coração. E acontece que esse moço ele foi nutrido de um sentimento de incapacidade. E aqui ele achou, irmão, que ele era incapaz. Eu olhando aqui, e eu sei que já tinha lido essa passagem, falou, nossa, porque recebeu um, vou receber um, por que eu vou granjear com um? Então ele se diminuiu, ele mesmo se diminuiu. O pensamento dele, a mente dele mesmo fez com que ele se diminuísse. Mas, irmãos, Deus não nos olha dessa forma. Olha, o amor de Deus é tão grande que ele olha para cada um de nós, cada um dos irmãos que aqui está hoje, nessa manhã, com capacidade. O olhar do Senhor é um olhar diferente de nós. Ele nos vê capacitado, por isso é que ele nos dá no seu bom tesouro algo para que nós possamos trabalhar na seara dele. Ninguém fica, irmãos, de mão vazia. Ninguém pode chegar diante do Senhor e falar, Senhor, eu não tenho nada para te apresentar. Quem chega dessa forma é aquele que enterra o talento que o Senhor deu. Porque o Senhor está sempre cercando o povo dele de bênção, de glória, está sempre nutrindo nossa fé, nossa esperança, para podermos continuar trilhando o caminho da salvação. Não desistir, não enterrar o nosso talento, porque o Senhor vai voltar e vai pedir conta. E Ele quer que nós apresentamos alguma coisa a Ele. E aí, a gente então, eu vi aqui, irmãos, que ele estava achando que ele era incapaz. Quantos de nós não nos diminuímos para nós mesmos, né? Ai, eu sou tão pequeno, ai, eu não sei falar, ai, eu não tenho estudo, ai, meu vocabulário é muito pobre. Irmãos, olha, vamos colocar assim, a ótica de Deus para nós, ele não vê nada disso. Ele vê nós como capazes, tanto é que ele nos dá do seu talento. Ele dá do seu talento. E é nós, irmãos, que vamos trabalhar, é nós que vamos nos esforçar. Eu tenho que fazer para agradar o meu Senhor. Não. O Senhor tira do seu bom tesouro, olhando para nós, através da ótica do amor dele, da visão dele, e despeja sobre nós a sua bênção e a sua graça. Isso tudo, irmão, isso tudo já é motivo de nós falar, eu vou fazer alguma coisa para o Senhor. Como diz o salmista, irmão, quando nós nos apresentamos diante do Senhor, nos apresenta com salmos, outros com hino, outros nos apresenta com aquilo que o Senhor dá. E é isso que nós temos para dar ao Senhor. Quer dizer, não vamos chegar de mão vazia perante o Senhor. Cada um de nós temos alguma coisa para apresentar. Ou seja, o seu salmo, seja o seu hino, ou seja o seu testemunho de vida, de bênção. Isso, irmão, já agrada o coração do Pai e abençoa a igreja, porque vai ver que o Senhor derrama o poder dele, porque a igreja está se manifestando em fazer a obra do Senhor, em declarar o amor do Senhor e mostrar para a igreja que o Senhor age na terra. Se nós ficarmos calados no nosso canto, a turma vai saber aqui só para ouvir o pregador, eu sou o pastor e vamos embora. Não, a igreja assim vamos colocar assim, ela é recheada, irmãos, daquilo que o Senhor tem de melhor no seu bom tesouro. A igreja aqui está sendo alimentada do que o Senhor
minha rua, seja na minha vizinhança, seja no meio da minha família, eu vou testificar do Senhor. E o Senhor está olhando para isso, irmãos. O Senhor está vendo. E nós precisamos. Então, ele achou que ele era incapaz. Esse sentimento de incapaz, ele distorce o que o Senhor quer fazer na nossa vida. Distorce porque a gente se diminui de tal forma que a gente nunca vai achar que vai poder fazer alguma coisa para o Senhor. Então, quer dizer, aquilo que o Senhor vem em nós, por causa do nosso sentimento, por causa do nosso Deus, por causa de nós mesmos, nós vamos nos diminuindo, e vamos deixando Deus de lado, não deixamos Deus ocupar na nossa vida aquele lugar que Ele quer ocupar. E nós precisamos liberar, irmãos, para o Senhor, a nossa vida, para Ele trabalhar através de nós. Porque nós somos, irmãos, o templo do Espírito Santo. E nós somos pessoas, irmãos, que o Senhor quer usar. É nós que Ele quer usar. No Salmo 8 diz que os anjos quiseram, para que os anjos quiseram ocupar o nosso lugar, mas o Senhor reservou para cada um de nós, para nós, seres humanos, fazer a obra do Senhor. A segunda coisa, irmãos, que eu vi aqui foi a sobrecarga. Isso aqui me chamou bastante atenção, porque na primeira ele achou que estava incapaz. Então, uma pessoa que acha que é incapaz, ele se diminui. Na segunda, então, ele põe aquela sobrecarga, que ele já pode tudo. Então, ele tem uma coisa para fazer, uma coisa, um talento que o Senhor deu para ele já acha que ele pode fazer mais. Será? Eu quero fazer mais. Ou tem aquele que não faz, aquele que já tem o trabalho dele, já tem o talento dele. Ele olha para o meu falar, vou pegar um monte, vou fazer, ou eu vou ajudar. Até ele faz até de, vamos dizer, de corporação. Eu vou fazer porque eu vou ajudar, eu estou ajudando, eu estou cooperando. Mas aí, o que vai acontecer com ele? Ele está pondo uma sobrecarga em cima dele, em cima das costas dele. E essa sobrecarga, irmão, vai fazer com que ele se sinta esgotado, cansado. Aí começa a vir o desânimo, começa a vir aquela parte de eu não vou fazer mais, ou só eu faço, ninguém mais faz, ou só eu que estou na frente, e aquilo vai se tornando cansativo para ele, e ele vai começar a fazer o quê? Deixar de fazer o que ele recebeu, que é o talento dele, a carga que ele tinha, era o talento que o Senhor tinha dado. E simplesmente, se ele for uma sobrecarga, ele vai ficar com muita coisa e ele acaba não desempenhando o talento que o Senhor deu para ele. Aí a gente tem aquele versículo que me chamou muita atenção, que fala assim: a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. Então, aí ele pega essa parte e fala: como a seara é grande, são poucos os ceifeiros, o que está na obra, o que está para fazer, ele acaba querendo fazer tudo porque ele tem mais ninguém. Não. O Senhor disse que o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Então é nós que vamos colocar o fardo em cima de nós. Porque o Senhor já deu o seu talento, é com aquele que você tem que granjear. Não é para o irmão, ou não é porque você está olhando, está certo, você vai ter um amor pela obra. Eu estou vendo que a obra precisa, não, mas o Senhor te deu para você fazer aquilo com o seu talento. Desempenha o talento que Deus te deu, porque o Senhor ele é amoroso, ele não ia colocar uma carga acima, maior nas nossas costas, que nós não podemos carregar. Então, se ele te deu 5, desempenha bem os 5, dos 5 você passa 10, mas é o seu talento que você está desenvolvendo. Eu não estou com uma sobrecarga sobre mim, porque o jugo do Senhor, irmãos, ele é suave. E fala que esse fardo do Senhor é leve. Então tem esse amor. A gente vê aqui, eu vi aqui assim, o amor de Deus que ele nos dá, ele não quer que a gente faça nada além do que ele já deu para nós. E olha só esse versículo como me chamou a atenção, ele fala assim: são poucos os ceifeiros. Então a gente vai falar, são poucos, eu vou fazer não. O que o Senhor mandou você fazer? Mandou você trabalhar? Mandou você sair? Não, ele fala: orai para que seja enviado mais trabalhadores. Então, se está faltando, não é nós que temos que correr atrás e fazer e nos sobrecarregar, não. Vamos orar para que o Senhor da seara mande. Olha, irmãos, como Deus é amoroso. Ele manda você orar para que venha outros. Não é você chegar e sobrecarregar e depois você, irmãos, quando nós vemos,
ele não está vivendo a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor está falando aqui no amor de Deus. E nesse amor de Deus, que é um amor tão grande, ele não ia dar nada além do que a sua capacidade. Então você faz conforme a sua capacidade. Ele já viu de você a sua capacidade. Então faça aqui. E outra coisa, irmãos, que eu anotei aqui também para falar com os irmãos, seria sobre um sentimento de inferioridade. Foi que esse negligente aqui, esse servo, ele estava tendo aquele sentimento de inferioridade. Ele estava se diminuindo a tal ponto que ele achou, quem sou eu para fazer alguma coisa para o Senhor? Quem sou eu para fazer alguma coisa com esse talento que ele deu? Com esses 30 quilos de ouro, nós não aguentaria carregar 30 quilos de ouro, imagina. Mas ele achou que era pouco para ele estava diminuindo ele, porque um recebeu tanto, outro tanto, eu só um. Então ele se sentiu inferior. Quantos de nós vamos fazer isso? Olha, fulano tem dom, fulano sabe pregar, fulano faz, fulano fez. Nossa, olha, e nós vamos nos diminuir, vamos nos sentir inferior. Irmãos, isso, o Senhor assim colocou no meu coração que isso é um sentimento satânico. Sabe por quê? Porque não é o olhar do Senhor que tem para a nossa vida de inferior, não. O Senhor nos deu tanta capacidade que aqui a palavra falou que é conforme a sua capacidade. Então, todos nós temos capacidade aos olhos do Senhor. Então, quem somos nós para nos diminuir? Eu mesmo, se eu for me diminuir, eu estou fazendo, eu estou obedecendo a voz do Senhor. Não, então eu estou ouvindo quem? Eu sou um coitadinho, eu sou uma pessoa que eu não consigo, eu sou uma pessoa que não faço nada, eu sou uma pessoa que eu não presto. Eu vou me diminuir aos olhos do grande, todo-poderoso nosso Deus. Acha que nós vamos agradar ao Senhor? Não vamos agradar ao Senhor. Porque o Senhor sempre tem algo de bom em nós. Se Ele não risse, irmãos, Ele não ia mandar o seu único filho morrer, morte de cruz, para nos salvar, para nos resgatar, para nos dar um lugar de glória. Como a Cecília falou, a nossa vida vai continuar além dessa, irmãos, olha que maravilha. Nós temos um lugar de glória, um paraíso para nós. Acha que o Senhor não ia se preocupar com nós? Ele ia se preocupar com nós, sim, irmãos. Como Ele está se preocupando nessa manhã com cada um de nós. Ele está vendo em cada um de nós a tua capacidade. E nisso Ele vai te dando talento, sabe? Através do Espírito Santo, vai trabalhando na sua mente. Senhor, olha para ver que eu posso fazer isso. Eu posso fazer aquilo. Nem que seja uma coisa, e para o Senhor, isso já é grandioso. Isso já é valioso. Não é muito, irmãos. E o Senhor aqui, eu vi aqui na outra parte que eu coloquei, que a gente pode fazer também para o Senhor, e quer dizer, não podemos fazer para o Senhor, ter insatisfação. Aqui nós vemos que ele foi um servo negligente na parte da insatisfação, ele foi insatisfeito. Ganhei talento, o que eu vou fazer? Ficou insatisfeito com aquele pouco que ele me deu. Quantos de nós fazemos isso também, irmãos? Às vezes a gente vê, eles fazem isso, os irmãos fazem aquilo, os jovens fazem aquilo, todo mundo faz, e nós vamos nos diminuindo a tal ponto que nós vamos ficando insatisfeitos. Já não temos prazer de sentar na casa do Senhor, já não temos prazer de estar congregando com os nossos irmãos, não temos mais prazer de cultuar junto. Enquanto a palavra do Senhor fala que nós precisamos estar junto um do outro, precisamos estar em comunhão, em união. Mas, irmãos, olha como é um sentimento satânico isso, que vai fazer com que nós vamos nos diminuir tanto, que nós vamos nos afastar até mesmo dos nossos irmãos. Não temos mais prazer de estar na casa do Senhor, não temos prazer de estar junto com os nossos irmãos. A não ser, como se diz aqueles que falam, só tem aquele grupinho. Não, o Senhor fala que a casa do Senhor, Ele não fez, irmão, exceção de ninguém. E aqui, nesse versículo, vai falar, mas o Senhor fez a acepção desse que deu só para Ele. Não, o Senhor, Ele não viu dessa forma. O que o Senhor viu é que Ele não ia poder pôr uma sobrecarga naquele que não podia fazer, naquele que não tem capacidade. Ele não está diminuindo, Ele está olhando para nós com um olhar de ternura e vendo
gente ver o amor e o cuidado do Senhor. Então eu vi aqui, irmãos, que nessa palavra, o Senhor assim, abriu assim, o meu entendimento para ver o quanto nós precisamos nos corrigir diante da presença do Senhor. Nunca, irmãos, nós podemos fazer como eu anotei aqui, nesse sentimento que ele teve. Ele teve um sentimento de incapacidade, ele se achou que ele não era capaz, ele teve um sentimento, irmãos, aqui dizendo que ele não tinha condições de fazer a vontade do Senhor, então ele colocaram uma sobrecarga em cima dele, ele coloca em cima dele um sentimento de incapacidade, ele acha que ele não pode, ele coloca em cima dele, como foi, eu li esse último aqui, um sentimento de inferioridade, que se acha inferior aos outros, e o Senhor mostra aqui também a insatisfação. Então, quer dizer, tudo isso, mas no final, se nós colocarmos todos esses sentimentos, vai gerar em nós já um sentimento de insatisfação e nós vamos nos afastar das coisas do Senhor. E principalmente da igreja. Quantos irmãos estão se afastando hoje da casa do Senhor? Quantos irmãos não vêm? Por quê? Será que eles estão satisfeitos? Será que eles estão contentes? Não. Estão insatisfeitos com alguma coisa. Ou será porque eles colocaram uma sobrecarga neles? Ou será porque eles se sentiram inferior em algum ponto? Ou será porque eles se acharam que eles eram uma pessoa que não tinha capacidade, ele era incapaz? Então ele vai se afastando. Se ele se afasta do convívio da igreja, ele tira do Senhor. É como a gente ouve muito isso, irmão. A gente não ora na igreja, a gente não vem para a igreja, não ora aqui dentro de casa é pior. A gente fala assim, como que é pior? Dentro de casa eu posso orar, não, a gente vê. Eu vejo isso porque eu, como dona de casa, irmãos, quando eu tiro para me orar, eu falo, nossa, eu não quero atender ninguém, eu quero receber ninguém, eu quero se vier alguém lá, você vai atender, não me chama mais nem que seja coisa de urgência. Eu estou no meu momento de oração. Mas, irmãos, aqui é tudo para tirar, sabe, a paz da gente. É o telefone que toca, é o vizinho que chama, que nunca chamou, vai bater na minha porta. Ainda vem lá, eu quero pedir oração. Eu disse, Senhor, esse negócio de vir nessa hora de oração, eu acho assim, que eu fui uma vizinha de oração, numa hora que eu estava na hora de oração. Aí eu falei assim, Senhor, me perdoa, mas Satanás, você veio orar essa mulher para tirar ele da comunhão com essa conversa de oração? Era que viesse na outra hora. E eu falando isso, irmão, mas o que eu fiz? Saí para fora, falei para ela, você quer que eu ore aqui mesmo no portão? Ou você quer que ela falou, não, se você achar que tá bom, então tá bom, vamos orar. Orei para ela ali no portão, dei aquilo que ela queria, eu falei aquilo que ela queria ouvir. Ah, porque eu sou assim, tá bom, você olha para assim, falei, orei, entrei para dentro, falei, nossa, eu nem vou orar mais, mas vou cantar. Acabei louvando o Senhor, cantando ele. Mas, irmãos, são coisas para tirar a nossa atenção. Então, em casa, eu estou falando isso, porque se você fala, vai em casa, eu vou fazer em casa, é mais difícil. Então, aqui na igreja, é sua hora, é o seu momento de você estar ligado ao trono da graça. Então, irmãos, nós precisamos fazer isso. E que o Senhor, através do Espírito Santo, nos ensina realmente a sermos cristãos, servos do Senhor. Porque a palavra do Senhor, irmãos, ela é como dizer, eu já ouvi também, ela é a nossa bússola, o nosso lenitivo. Ela vai nos ensinando dia a dia a caminhar nesse caminho de salvação. Cada dia a gente vai crescendo na graça e no conhecimento. E nós precisamos estar atentos para isso. Pegue o que o Espírito Santo está dando para você hoje, a sua porção, trabalhe com ela no seu coração, no seu intelecto. Não deixa o inimigo vir roubar aquilo que o Espírito Santo já revelou para você. Usa isso, irmão, para você crescer na graça, para você crescer no conhecimento, para você poder alimentar a sua fé diante do Senhor. E que o Espírito Santo possa fazer com que a igreja dele, irmão, cresça realmente em espírito e em verdade, para que nós possamos fazer a vontade do Senhor, como diz a palavra, aqui na terra, como é feita no céu. Olha que lindo que nós vamos fazer na terra, como é feito no céu. Eu louvo a Deus por essa oportunidade e que o Senhor continue falando em cada coração, com cada irmão, cada irmã, e que o Senhor, irmão, venha através do Espírito Santo
nos ensinar a continuar firme na graça do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos receber essa palavra. Amém. Palavra de bênção. Amém. Glória a Deus. Que a gente possa pegar o caminho que o Senhor nos deu e usar conforme a vontade dele. Não cede, irmãos, seu talento. Não se diminua. Não ache que você é melhor, que você não consegue. Porque você consegue.